Debate informativo. Tantos debates, esses camaradas não vão vir mais, porque mesmo o doutor já deixou de ser doutor, o engenheiro deixou de ser engenheiro, o militar, todos são ex-comerciantes. Quer dizer, aqui ninguém sabe. Realmente os vossos debates são construtivos, que nós seguimos todos os dias. Tanta formação para nada, tantos doutores estão no rock, tantos debates, já ouvimos todos os dias a Rádio Eclésia. Pelo amor de Deus, essa rádio é a única rádio. Tantos ministros, ninguém controla esses camaradas. Medicamentos são uma tristeza, os nossos lares são uma pobreza. O ensino que se faz pela rua, o cheiro de uma... Debate informativo, das 10 às 12, aqui na Eclésia. Editorial. De acordo com os resultados do Indicador de Bem-Estar da População IBEP, lançados pelo Ministério do Planeamento, desde 2002, Angola alcançou resultados significativos na redução da mortalidade materna e infantil. O nível de mortalidade de crianças menores de 5 anos reduziu de 250 para 195 mortes por 1000 nascimentos. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, demonstram também que, no mesmo período, a mortalidade materna reduziu de 1.400 para 660 mortes por 100.000 grávidas. Esta situação é ainda inaceitável, tendo em conta que coloca Angola no mesmo patamar dos países menos desenvolvidos, com um crescimento per capita abaixo da média dos países em via de desenvolvimento. Porém, a solução de custo efetivo existe. É necessário aumentar o acesso ao pacote de intervenção de alto impacto, promover as práticas adequadas nos lares e a nível das comunidades e assegurar o acesso aos bens essenciais, em particular, o acesso universal ao parto acompanhado pelo pessoal qualificado para reduzir a mortalidade materna e neonatal, disse Dr. Cohen Fanormelingan, coordenador interino das Nações Unidas em Angola. Além disso, é necessário eliminar as lacunas e disparidades. A cobertura da saúde para a população com menos recursos é bastante reduzida em relação às de maior rendimento econômico, e o acesso aos serviços de qualidade é muito mais limitado em áreas rurais do que nas zonas periurbanas. A análise do IBEP demonstra, por exemplo, que 89% dos 20% da população mais rica beneficiou de uma ou mais consultas pré-natais, enquanto apenas 45% dos 20% da população mais pobre beneficiou das mesmas consultas. Para reduzir a mortalidade materna e infantil, o Ministério da Saúde lançou a campanha de redução acelerada da mortalidade materna e infantil. Nesta campanha, prevê o fortalecimento do sistema de saúde ao nível municipal, incluindo os recursos humanos qualificados. Será assegurado o fornecimento de um pacote essencial de serviços materno-infantil, a melhoria da qualidade dos serviços pré-natais, assistência antepada ao parto, mobilização da sociedade para a promoção dos cuidados materno-infantil e a monitoria e avaliação do Programa de Aceleração da Redução da Mortalidade Materna e Infantil. Esta campanha marca o início da intensificação dos esforços em torno da conquista significante e o sustentável progresso da saúde em Angola. O Sistema das Nações Unidas em Angola encorajou o Executivo angolano a aumentar a proporção do Orçamento Geral do Estado dedicado à saúde de 6,4% para 15%, de forma a garantir melhor qualidade da saúde para as crianças
e mulheres angolanas. Eis o debate. Participe. Pois bem, aguardamos então pela sua participação. Já estão aqui comigo na cabine o Dr. César Freitas, ele que vem em representação da Sociedade Angolana de Pediatria. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Está comigo também a doutora Margarida Correia, que também vem pela Sociedade Angolana de Pediatria. Muito bom dia. Bom dia. E pelo Ministério da Educação, o Sr. Domingos Torres, lá, ele que vem pela Direção para a Ação Social Escolar. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia. Bom, primeiro, para podermos colocar conversa, é assim muito preocupante a situação da mortalidade infantil em Angola. Gostaria de começar a conversar com os senhores doutores. Sim, realmente podemos considerar preocupante, não é? Quando nós temos... Pode falar junto do microfone, por favor. Sim, podemos considerar preocupante quando nós temos, apesar da boa evolução, apesar das melhorias de 250 a 194, quando nós temos 195 ainda crianças, 195 por 1000 crianças que morrem, ainda podemos considerar isso preocupante. E é que nesse sentido que nós temos que continuar os esforços para que esse número possa baixar ainda mais. Doutora, o que é que será necessário fazer para baixarmos estes números que foram aqui avançados pelos estudos do IBEP, pelos estudos avançados pelas Nações Unidas? É necessário que haja o engajamento e a consciência de todos os componentes de uma sociedade. Falamos de nós, de Angola. Eu penso que precisamos de estar todos preocupados com isto, não tanto com os números, mas por aquilo que refletem os números, não é? É como disse o meu colega, 194 crianças morrerem em 1000 são dados assombradores que nos assustam. Portanto, é preciso que toda a sociedade esteja engajada. É preciso que as famílias compreendam que todas as ações que são feitas são para benefício de nós próprios. É preciso que a família se convença que quando há uma gestação, uma gravidez, não é? Uma mulher grávida, deve começar as suas consultas e deve procurar ir a todas as consultas, se não todas, pelo menos aquelas que forem possíveis efetuar. É preciso que se acatem as diretivas, não é? Que são impostas pelo governo. Quando se pretende que uma cidade ou que uma comunidade viva em condições adequadas, quando se pretende que não haja lixo, que não haja águas paradas, é preciso que a sociedade se envolva, se sinta envolvida naquilo que é bom para si. É preciso que as famílias compreendam que é importante vacinar as crianças. É preciso que as mães compreendam que a amamentação é importantíssima, não é? Apesar de todas as dificuldades que haja, precisamos de incutir na sociedade e de falar sempre, precisamos de fazer programas para que as pessoas compreendam que tudo isto é para que a criança cresça com saúde, que se desenvolva e que depois sirva ao seu país, que o país tenha pessoas saudáveis, e ter pessoas saudáveis é estar bem, não é? Tudo isto. De qualquer das formas, penso que ali outras pessoas poderão... Perfeito. Mas, doutora, como está ligada ao ramo da pediatria, aliás, é o vosso setor, né? Já que estamos a olhar para uma sociedade que lida com crianças, qual é a realidade que tem constatado no terreno? Eu falo de uma situação que é curativa, porque eu trabalho num hospital, não é? Mas não queria começar pelo curativo, porque as crianças, quando chegam ao hospital, já estão doentes, não é? E então nós gostaríamos que houvesse cada vez menos crianças doentes. E haver cada vez menos crianças doentes é ter um trabalho bem feito
na comunidade, na periferia, é dar a devida importância à prevenção. Não é? Portanto, é aquilo tudo que eu disse. É preciso que haja saneamento básico. Nós sabemos que o governo faz esforços para que isto aconteça, não é? Que as pessoas deixem de viver em condições precárias. Não é? Mas também é preciso que as populações se convençam que o lixo faz mal. É preciso que cada um na sua comunidade, no seu bairro, tenha consciência de que é preciso limpar o sítio onde vive. Nós temos exemplos das comunidades rurais. Não é? Não se verifica tanto lixo na comunidade rural como se verifica no meio urbano, no periurbano. Então, mas para isso é preciso ver que vender próximo da lixeira, que é mau, produtos alimentares, que é mau, que quando chove é preciso eliminar as lagoas, não é? Ou os lagos, os charcos, porque é aí onde se desenvolvem os mosquitos que depois provocam paludismo, e que sabemos que o paludismo é uma doença grave que atinge principalmente as crianças, porque são as menos as que têm o menos poder defensivo, não é? Que têm a imunidade mais baixa, e então são aquelas que são mais acometidas, não é? Pela doença, e que pode ser grave, que sabemos que o paludismo pode ser mortal, enfim, tudo isto tem que ser entendido, não é? Portanto, a prevenção, isso que é importante. Se apostarmos na prevenção, as crianças chegam cada vez menos doentes e os hospitais terão menos gastos a tratar, porque se eu previno, gasto menos a tratar, porque sabe que a saúde curativa é bastante onerosa. Não é? Pode ser. Só para completar em relação à pergunta que fez, é que o hospital não é o reflexo da situação. O hospital é, se eu posso dizer, a ponta da iceberg do problema maior na base, a nível da periferia. O que aparece no hospital é simplesmente o reflexo do trabalho que é feito na base, não é? É que o hospital não pode necessariamente ser o nosso reflexo, principalmente nesse contexto. Ele nos ajuda a monitorizar alguns aspectos essenciais que correspondem às doenças que lá aparecem, não é? E depois nos hospitais, como geralmente as pessoas se queixam, não se pode nos hospitais garantir um tratamento de qualidade se na base não se conseguir controlar o número de doentes que lá chegam, não é? Então, é por isso que a minha colega insistiu no aspecto preventivo. Prevenir é melhor do que remediar. Prevenir é melhor do que remediar. O problema não é nos hospitais. Sendo assim, o trabalho preventivo tem sido também acompanhado pelo Ministério da Educação, ou o Ministério da Educação é apenas um mero espectador em todo esse processo? A palavra para si. Obrigado, e penso que, conforme os doutores aqui explicaram e puderam adiantar, não é um trabalho isolado. É um trabalho que envolve diversos setores, se não todos os setores, quer da economia do Estado, assim como a própria sociedade, os profissionais. E o Ministério da Educação não está alheio a esta situação. E porque com os objetivos do milénio, na qual o Executivo angolano e através do Ministério da Educação tem abraçado 3 eixos fundamentais, que seria a expansão da rede escolar, aumentando o número de salas de aulas, o número de alunos matriculados no ensino fundamental, também a melhoria da qualidade dos manuais, dos materiais, assim como os seus subsistemas. A melhoria na qualidade do ensino, através da reforma educativa que o Ministério da Educação tem estado a levar a cabo, e a valorização dos professores. Todos esses 3 eixos integrados complementam-se para a melhoria da qualidade do ensino em Angola, na qual os conhecimentos que são ministrados a estes alunos
também nos seus manuais encontram algumas matérias transversais no que se refere a matérias de sensibilização, de informação, de educação sobre as questões de saúde básica e aquelas que são as diretrizes do Ministério da Saúde quanto à prevenção das doenças fundamentais, o caso da malária, o caso da questão da saúde, da higiene. Procura-se melhorar a qualidade do ambiente escolar através de poder manter água potável nas escolas, assim como também o seu saneamento básico, as questões de algumas prevenções que podem ser feitas, o caso, por exemplo, da desparasitação, para que crianças possam crescer e desenvolver-se saudável. Em parceria com o Ministério da Saúde, procura-se levar ações dentro das escolas e não só os alunos que estão dentro do subsistema de ensino, assim como aqueles que estão ao redor da escola também beneficiam deste serviço. Por isso, o Ministério da Educação não está alheio a estas situações, vai procurando desenvolver ações que visem a uma melhoria da qualidade do ensino em Angola e as suas vertentes fundamentais para cumprir com os 8 princípios do milénio, que um deles é a redução da mortalidade infantil, o quarto objetivo, básica, não é? Exato, a educação básica, e agora com essa reforma educativa e o novo sistema de ensino tivemos que readequar a direção da Direção Nacional para a Alfabetização e Ensino de Adultos, de formas a que possamos ter uma educação mais abrangente a todos os níveis, recuperando aquelas pessoas que realmente têm um atraso escolar e aqueles analfabetos, porque só recuperando e dando competências através do ensino e aprendizagem, podemos ter uma sociedade mais informada, uma sociedade mais participativa, uma sociedade que possa contribuir e interpretar aquilo que a doutora Margarida acabou de dizer, dos aspectos normativos, os instrutivos que o Ministério da Saúde dá para que as pessoas possam praticar, possam aderir e possam então cumprir com os normativos, e ao cumprir com os normativos, logicamente a criança começa desde a fase de embrionária, né, a receber os aconselhamentos, o apadrinhamento dos pais, etc, etc. E acho que uma criança com estas condições pode nascer uma criança sã e poder desenvolver-se para o futuro desenvolvimento do país. Vamos abrir um parênteses, já que estamos a falar da redução da mortalidade infantil, mas e porque tocou num aspecto que também está intrinsecamente ligado à redução, estou a falar-lhe do incremento no setor de ensino. A minha questão é a seguinte: como é que o Ministério da Educação está a avaliar essa necessidade de retirar as crianças que ainda estão fora do sistema de ensino e colocá-las numa sala de aulas? Este processo está a continuar a ser feito? Um processo está a caminhar bem? Um parênteses que eu abro. Está a caminhar bem. Para lhe dar um indicador de número de salas, de 2010 a 2011, houve um incremento de quase 575.800 e tal alunos que foram incrementados no sistema de ensino. 570 e tal mil alunos. Só no ensino primário. E que isso dá uma percentagem de aproximadamente 9% de incremento dos alunos que já existiam matriculados. Quer dizer que, ano a ano, vamos aumentando o número de salas. Este ano, no início do ano letivo, se o Sr. Jornalista acompanhar, serão inauguradas novas escolas, novas salas, o que implica também a entrada de novos alunos no sistema de ensino. Quer dizer que o processo de acesso ao ensino com as condições mínimas é uma tarefa do Ministério da Educação e em cumprimento das orientações do Executivo, de forma a ir aumentando o acesso à escolaridade a todos, que é o projeto do milénio até 2015. E nós estamos, exatamente, no Ministério da Educação, a trabalhar para podermos cumprir com as metas de podermos dar o acesso de qualidade às crianças no sistema de ensino. Esse aumento de salas de aulas é mais nos centros urbanos ou também nas zonas rurais? Nas zonas rurais. Naquelas onde
podemos notar que ainda não temos salas ou infraestruturas as adequadas que nós achamos, o sistema informal ainda funciona. O estar sentado numa árvore, com um professor à frente, um quadro, os manuais, poderem lá estar, ainda é usável. E também temos algumas experiências em algumas províncias, algumas regiões do país, que ainda temos situações de algumas famílias que não têm um habitat estável, que ainda vivem do pasto, e alguns momentos, porque o pasto na zona habitual há uma seca e eles estão constantemente a movimentar-se de uma zona para outra. O Ministério da Educação procura levar até essa sociedade um sistema de educação informal, com um acompanhamento também dessas pessoas que estão nesse mesmo sistema, e eles procuram sempre ir adequando o sistema de ensino de forma a poderem, esses alunos, não perderem o ano letivo, mas sim poderem receber as aulas e poderem fazer o seu ano letivo normal. Por isso, o sistema funciona de forma normal, e naquelas situações em que ainda não temos possibilidade de ter o sistema a funcionar da melhor forma, com uma infraestrutura adequada, então o sistema funciona no sistema informal. Ora bem, se só agora nos sintonizou, estamos a falar da redução da mortalidade infantil, um desafio para todos. Portanto, em abordagem a esta matéria, eu estou acompanhado pelo Dr. César Freitas e pela Dra. Margarida Correia, que vem da Sociedade Angolana de Pediatria, bem como o Sr. Domingos Torres, do Ministério da Educação, mais concretamente da Direção para a Ação Social Escolar. Não estão presentes os representantes do Ministério da Comunicação Social, que não confirmou até esta altura, bem como da Direção Nacional de Saúde Pública, que seria necessária a presença desta participação importante da nossa sociedade, porque afinal é o órgão executor das políticas do governo relativamente à saúde. Já que temos aqui na cabine dois doutores, a questão é a seguinte: não é problema de falta de políticas, não é? Relativamente à mortalidade infantil em Angola, não é falta de política. Sim, não... Existem políticas para que... Onde é que está o grande problema? Para além dessa ausência do trabalho preventivo que a doutora falou há bocadinho, que devia ser feito em grande escala a partir das residências e dos setores de congregação familiar, não é? Mas para além disso, onde é que está o grande problema? Porque ainda, volta e meia, lemos nos jornais, ouvimos falar de muita gente, muitas crianças, bebés que morrem, inclusivamente em centros sociais. Os doutores que trabalham com crianças. Não, pensamos que não é assim tanto o problema de falta de política. Política e orientações existem. Onde é que pensamos que poderá haver problema é na operacionalização dessas políticas, é de tornar as políticas efetivas no terreno, quer dizer, levar as políticas, as orientações políticas no terreno e criar forma de medir também, de avaliar. Quer dizer, eu quando primeiro concebo uma política, lanço, tenho que implementar as políticas e criar formas de ir medir a execução dessa política onde eles devem ser, para poder sempre reajustar ou reorientar quando deve. É por isso que nesse trabalho e nesse contexto é necessário a participação de todos, porque quando as linhas são definidas, a execução mais ou menos lançada é que nós temos que acatar, participar e depois poder avaliar o que está a se fazer. Por exemplo, nesse contexto, se eu posso dar um exemplo, é depois de falar o nosso amigo Torres da Educação, a Sociedade Angolana de Pediatria, o ano passado, em dezembro, organizou jornadas pediatria onde a educação teve uma participação ativa. O que é que depois o que é que depois vimos ali é que
a Sociedade Angolana de Pediatria em particular e o Ministério da Educação têm de trabalhar de forma em parceria, de forma concreta, para elaborar programas concretos, para elaborar ações ações concretas no terreno, para poder fazer com que as políticas possam funcionar. É que o que pensamos que é mais da forma da execução e a operacionalização das políticas que são orientadas. Antes de fazer um acréscimo, doutora, eu gostaria de apelar aos nossos ouvintes que também deixem aqui os subsídios necessários nesta conversa, neste debate. Poderão ligar para o 222 44 30 41. Estamos a falar da redução da mortalidade infantil. Participem, tragam substâncias, tragam contributo necessário para que consigamos perceber, primeiro, os motivos que estão na base deste número elevado da mortalidade infantil e o que pode ser feito para se reduzir de concreto, porque nós temos experiências de países africanos com menos condições financeiras do que o nosso, que têm estado a estabilizar essa situação, percentualmente reduzir muito mais. Mas, doutora, o seu acréscimo, se faz favor. Se calhar aproveitar esta última parte, né, que referiu, e é como disse o doutor Freitas. Portanto, eu penso que o problema não é falta de políticas, as políticas existem realmente, e é como ele já disse. O problema, se calhar, é a execuibilidade dessas políticas, não é? Na prática. Quem está no terreno? Se verificar, sim, se calhar já se gastou muita tinta, já se gastou muito papel, não é? Mas depois, na prática, funciona este projeto ou este programa? É preciso acompanhar. É preciso monitorizar e depois ver porque é que não funcionou. Então, o que é preciso fazer para que ele funcione? Eu vou dar um exemplo. Aqui em Luanda, por exemplo, o atendimento pediátrico, não é? Nós pensamos que deve funcionar em rede, não é? Desde a periferia. Há centros de saúde, penso que suficientes. Há quadros. É preciso formar esses quadros, não é? E informar sempre, fazer reciclagem, etc., na atuação. Há pautas de atuação. Essas pautas de atuação, a nível do atendimento pediátrico, devem ser universais, portanto, universais para todas as estruturas que tratem de crianças. Então, depois é preciso acompanhar e ver se realmente todos os centros de saúde funcionam da mesma maneira. Monitorizar, acompanhar. Onde não funcionam, é preciso ver porque é que não funcionam. Né? Melhorar aquilo que estiver para melhorar. Vamos só ver. Os centros funcionam, centros de saúde, são assistência primária, temos os hospitais de nível secundário e temos um hospital pediátrico que é a referência nacional, a última referência. O que se verifica na prática é que a população sai de casa, de Viana, do Zango, sai de Cacoaco, da Funda, de Catete, vem a primeira estrutura que procura é o hospital pediátrico, que é uma referência nacional. Isto não pode ser. Mas a população não está informada. Esta pessoa que está doente vive em Catete. Catete tem centro de saúde. A pessoa deve se dirigir e deve saber, a comunidade deve estar informada que a primeira unidade de referência é o centro de saúde, por exemplo. Doutora, não será que a ausência de recursos, quer financeiros, humanos... Vamos chegar lá. Se estiver organizado, se a rede estiver organizada, isto vai depois compreender que o que disse não é mentira, não é? Vai ao centro de saúde. O centro de saúde está definido para determinada atividade, não é? O centro de saúde tem pessoal que faz isto. Depois disto, já não pode ser no centro de saúde. E o pessoal do centro de saúde tem que estar informado, tem que saber, tem que ter capacidade de verificar que aquilo não é do meu nível. Eu vou transferir para um hospital de referência secundária. Mas isto tem que funcionar. E este doente vai para uma estrutura de referência secundária. Um exemplo, ele vem de Catete. Os Cajueiros são um hospital de referência secundária. E agora já sabemos que em Viana há um hospital de referência secundária.
Na Samba, portanto, o Hospital Municipal da Samba, eu estou a falar destes hospitais que estão na linha daquele doente de catete. Certo. Pode ir para o hospital municipal, pode ser transferido. E ao ser transferido, ele tem que vir numa ambulância. O sistema tem que funcionar assim. Há condições. Estas unidades têm essas condições. Vai para o hospital municipal ou um hospital de referência secundária. Ali vai encontrar os técnicos, enfermeiros, médicos. Se o doente não é para ser atendido nessa unidade, ele vai ser transferido. Portanto, há um sistema de referência e contra-referência. Quando se fala referência, contra-referência, é isto, não é? Um doente que tem que ser tratado nas unidades consoante as queixas ou o problema que apresente. Portanto, não é de nível secundário, é transferido para uma estrutura de nível terciário, que neste caso é o hospital pediátrico, não é? O Américo Boa Vida também tem já uma pediatria que pode ser considerada portanto, uma referência terciária. Está a perceber? Portanto, o que nós gostaríamos que acontecesse é que o sistema realmente funcionasse. Mas isto está tudo no papel. Isto tudo existe programado. Por que é que não funciona? É a tal a execuibilidade. E então, é preciso falarmos, é preciso as reuniões, é preciso debate, é preciso dizer que não pode ser, não pode continuar assim e que tudo o que se diz é para melhorar, não é? Sim, senhor. Para ajudar que as questões, afinal, ou as situações se resolvam. Mas queria só fazer aqui referência aqui ao que disse o Sr. Torres, que realmente, e dentro daquilo que é a área, né, da educação, por exemplo, esta educação universal, penso que é o segundo objetivo no âmbito dos objetivos do milénio, educação universal, porque se realmente as pessoas estiverem informadas, não é, já pensam de maneira diferente. E se as mensagens forem passadas às crianças desde pequeninas, estas mensagens vão ser replicadas. A criança chega a casa e já consegue discernir o que é bom e o que não é bom para ela. E ela vai passar a mensagem à mãe, principalmente, que é a pessoa que mais tempo está com ela, não é? Vai ajudar a que a saúde naquele meio familiar seja protegida, que as atitudes mudem. Está a ver? Esta criança vai ser um adolescente que vai crescer com um pensamento diferente em relação às boas práticas. Não é? Vai ser um adulto, ele também vai constituir uma família. Então eu penso que o investimento tem que ser nesse sentido. As escolas também precisam de ter, como ele disse, os professores têm que estar capacitados a poderem passar as mensagens, não é? E nós vimos que naquele historial que fez no início, promoção de práticas adequadas, pois as práticas adequadas só podem ser promovidas se as pessoas estiverem informadas, não é? Então tudo isto, nós pensamos que o Ministério da Educação, a comunicação social tem um grande papel neste grande saco, neste grande grupo que é o pensamento para reduzir a mortalidade, seja da infantil, seja a mortalidade materna. É preciso as pessoas estarem informadas. Ora bem, pode ligar então para o 222 44 30 41. Penso que já tem alguém em linha, depois vamos continuar a abordar ainda esta matéria. Vamos priorizar os nossos ouvintes. Sim. Pode ser. Alô, muito bom dia. Bom dia, amigo ouvinte. Não tenho o sinal do ouvinte no ar. Eis aqui o número de telefone 222 44 30 41. Penso que agora já tem, sim, senhor. Alô, bom dia. Bom dia, Mário Santos, bom dia. Sim, senhora, está a falar com quem? Miguel Agostinho José Neto, colega da sua filha do projeto Benedito Soares, RNA. Miguel José Neto. Sim, Miguel Agostinho José Neto. Miguel Agostinho José Neto. Correto. Jornalista em formação. Informação, sim, um projeto de descoberta de novos valores jornalística no mundo da rádio. Miguel Agostinho José Neto, o seu contributo. Ok, eu só queria dizer à doutora que estão aí em representação ao Ministério da Saúde que em Angola o sistema da saúde, de acordo com os cantarem, que os tais governantes
não acredita no sistema de implementação da saúde, o qual passou a estar como as clínicas multiprefil, a clínica do Prenda, a clínica como diversas estão na capital, Sagrada da Família. Essas duas clínicas têm médicos da primeira hora e médicos que vieram em nome do governo angolano e dizer que iam prestar o serviço ao governo. Mas foram trabalhar para privados, não tem tempo para atender a demanda populacional de uma determinada área, de um determinado distrito, que agora é chama Luanda, como das outras fontes do país. Ok, Marçano. Sim. Eu sei que o senhor, o meu amigo, é meu conterrâneo de Malange. E eu conheço muito de Malange. No caso de Cambu de Catembo, Querima, Sautari, Tumbacabango. Lá não tem nada de melhorias em termos de medicina ou em termos de hospital. Essa era a primeira questão, junto à doutora que está a dizer. O que é que vocês esperam quanto a isso? Eu tive acesso de acompanhar o vosso discurso no fim do ano com o ministro Vanduni. Eu sei que ele agora está de férias, parece que foi na Inglaterra onde entrevistaram. O problema é o seguinte. O ministro disse que o Ministério da Saúde gasta 150 milhões de dólares por mês para manter os centros de saúde, que é por aí, água. Olha, eu vivo no Rocha Pinto, aqui nesse dito hospital Ana Paula, que é alegria. As crianças estão na vela, minha camarada que tem no estúdio. As crianças estão sem água potável, estão sem leite nido, sem esquecer do proventório, que as crianças... Perdemos a comunicação com o amigo ouvinte Miguel Agostinho Zé Neto. Amigo ouvinte, se estiver a acompanhar a nossa emissão e puder retomar a sua chamada, porque, enfim, gostaríamos de continuar a ouvir o seu pensamento, mais uma contribuição neste debate. Penso que tem agora mais alguém em linha. Alô, muito bom dia. Sim, bom dia. O seu nome e o que é que faz no dia a dia? José Canda, estudante. José Canda, estudante. José Canda, o seu contributo. Bom, a minha contribuição é a seguinte, eu vou deixar uma proposta. Antes de tudo, vou dizer o seguinte. Várias vezes, eu já falei na Rádio Eclésia, problema da saúde e o problema da educação, não é preciso muita política. É preciso vocações. Essa é a base, a dificuldade que nós temos na educação e na saúde, é o problema da vocação. Você pode andar em todos os países do mundo. É que esses dois setores são setor-chave do país. Agora, o irmão, por exemplo, da educação já diz bem, mas eu já disse vezes que o sistema da educação, da reforma educativa, nunca, vou repetir várias vezes, nunca dará qualidade da educação. Se o Ministério da Educação quer contribuir, eu já disse várias vezes que é preciso abrir debates, seja para a educação como a saúde. Eu, por exemplo, como estudante, eu tenho um projeto. Esse projeto é intitulado Educação de Qualidade em Angola. Não sei se ele vai aceitar, eu posso deixar o meu número do telefone. Ele pode me contactar. Eu vou apresentar o projeto. Se eles aceitarem, Angola vai se retornar numa educação de qualidade. Eu tenho um projeto. Várias vezes já bati as portas, mas não consigo chegar. Não sei porquê. Mas eu peço desculpa, porque não sou político, eu sou cidadão angolano, quero dar a minha contribuição. O meu número, que se o senhor quer me contactar para ouvir qual é o projeto que eu tenho para a qualidade, é 912 44 58 82. Na questão da saúde, o nosso problema é o quê? Não temos médicos. Muitos dos médicos que nós temos são políticos, são pessoas que foram procurar o dinheiro. Eu penso que em vários países do mundo é difícil você ver os médicos fazer greve, ver os professores fazer greve, porque são pessoas que têm a vocação de formar, de ajudar. São esses que estão em contato com a população, a ajudar a melhorar a vida da população. Não é preciso ver primeiro os interesses. Essa é a única contribuição que eu tenho. Muito obrigado. Senhora, muito obrigado também, amigo José Canda. Continuamos a aguardar pela intervenção dos nossos ouvintes. O terminal telefónico à disposição é 222 44 30 41. Penso que já tenho alguém em linha e pronto a fazer uma intervenção. Alô, muito bom dia. Muito bom dia. O seu nome e o que é que faz no dia a dia? O meu nome é Carlos Lopes, estou ligado no norte de Portugal, sou consultor,
permita-me antes de mais, e porque estamos no início do ano, desejar-vos, quer para si, os distintos convidados nos estúdios e todos os ouvintes da Eclésia que nos ouvem, um bom ano de 2012. Muito obrigado, Carlos. Carlos. Ao tema sobre a mortalidade infantil, infelizmente, o que nós temos em Angola, e é reconhecido internacionalmente, é um índice de mortalidade infantil bastante preocupante. Nós temos um posicionamento que deriva de falta de condições, quer a nível de recursos humanos, quer a nível de material. E esse material também a nível de estruturas. A ausência de centros de saúde suficientes, a ausência de hospitais secundários e que permitam expandir-se por todas as 8 províncias, uma especialização em que a criança é entendida em toda a parte do mundo e em Angola em especial como o futuro deste país, e que os planos e as políticas que são postas em prática colidem com uma insuficiência económica, com uma dotação orçamental muito ínfima em relação às necessidades da população. E enquanto tivermos esta base de falta de dotação orçamental, de falta de dinheiro para desenvolver e fugirmos desta escandalosa índice de mortalidade infantil que temos, porque é escandalosa, porque, como já foi referido e muito bem no programa, países africanos mais pobres que não têm o nosso índice de mortalidade, os nossos políticos, o nosso executivo devia ter efetivamente como prioridade esta preocupação, sair deste índice que não nos traz, não nos dignifica no mundo e que colide com o nosso crescimento económico, com a nossa pretensão de desenvolver o país. A criança, como já foi referido, é o futuro. Sem nos preocuparmos com isto, nós não vamos ter políticas de desenvolvimento sustentáveis que o angolano venha a ter uma vida mais digna num país que é potencialmente rico, mas que a sobrevivência económica é cada vez mais difícil. Por isso, boas políticas sim, mas na prática temos que ter os meios para as executar. E é essa reflexão que eu deixo ao programa. Bom dia, muito obrigado. Muito obrigado também, Carlos Lopes, que falou-nos a partir do norte de Portugal. Continuamos a aguardar por mais intervenções. Enfim, não se esqueça que estamos a falar da redução da mortalidade infantil, um desafio para todos. Participe, dê o seu contributo. Queremos perceber de concreto o que está na base deste elevado número de mortalidade infantil e qual será a saída. Alô, muito bom dia. Alô, sim, bom dia. O seu nome e o que é que faz no dia a dia, amigo ouvinte? Antônio Eduardo. Antônio Eduardo. Eu gostaria de dar o meu contributo quanto à educação. Eu acho que, em primeiro lugar, deve-se dar mais apoio aos professores. Acima de tudo, o salário. Porque imaginem só, o custo de vida hoje em Luanda ou em Angola é tão alto que não compadece com o salário que a pessoa recebe. Amigo ouvinte, está sujeito a ser corrompido e a se tornar um corrupto. Amigo ouvinte Antônio. Porque baixos salários também influenciam de que maneira, não é? Influenciam na corrupção, assim como na educação, na saúde. O homem da saúde ganha 13, 14 mil, meu irmão. Imagina, vai para um hospital aqui no Casquel, no posto médico do Casquel, ou no outro hospital do Estado. Tu vais encontrar as condições do próprio médico ou enfermeiro. É triste. Ele come bombom assado, com mandioca, não tem uma cozinha para os próprios enfermeiros. Quer dizer, é muito triste. Eu acho que tem que se rever. E depois a outra coisa, o médico tem que ser uma pessoa que serve o Estado. Não pode ser um médico que serve o partido, serve o Estado. É difícil, temos que separar as coisas. E depois Angola está cheio de quadros. Há quadros que andaram
nas matas, há quadros que esses quadros devem ser valorizados, porque se não se valoriza, fica-se tudo fazer por partidarismo, o país nunca vai desenvolver, e mesmo daqui a 50 anos permaneceremos sempre na mesma. Muito obrigado. Muito obrigado, António e Eduardo, e eu quero deixar extensivo também já o apelo aos nossos amigos ouvintes. Poderão naturalmente deixar subsídios relativamente à educação, mas terá de ser a educação na vertente que está a ser abordada hoje, redução da mortalidade infantil. Poderemos falar de educação, poderemos falar de professores, e valeu a réplica no final da sua intervenção, António Eduardo, porque estamos a falar de redução de mortalidade infantil. Vamos falar de educação, mas nesse âmbito, com a perspectiva da redução da mortalidade infantil. Alô, muito bom dia. Alô, sim, bom dia. O seu nome e o que é que faz? Eu chamo-me Domingos Armindo Quissanga. E o que é que faz no dia a dia, Domingos Quissanga? É comerciante. O seu contributo? É o seguinte, nós temos primeiro que agradecer às rádios que têm tido a coragem, muitas das vezes, de trazer a público esses debates. É uma verdade que em Angola parece que os nossos políticos já escutaram de tudo. Eu acho que, com relação a determinados males que nós vivemos, é bem verdade que os nossos políticos não podem dizer que desconhecemos. Só que hoje, tanto na educação como na saúde, que é o que mais está mal, é aquilo que nós todos nos afeta direita e indiretamente, nos afeta a todos nós. Os nossos médicos hoje estão em 4 clínicas, 5 clínicas. Quer dizer, só à procura de dinheiro, aí não há medicina nenhuma. E ninguém pode, e nenhum dirigente pode dizer, não, eu desconheço isso. Não, porque o médico até é amigo dele. O médico trabalha na clínica dele. Então, para Angola, eu acho que, não sei se para os nossos dirigentes, a única maneira talvez vai ser um dia sair na rua, apedrejar os dirigentes, ou o que é que vamos ter que fazer. Porque há anos, e vocês como interlocutores... Essa não será uma saída muito inteligente. Queremos construir um país de forma ordeira, organizada. Apedrejar não é a melhor solução. Queremos evitar isso. Sim, mas desculpe-me só, senhor jornalista. Eu acho que é um mal que... É uma metáfora, né? É uma metáfora nesse caso. Nós, exemplo, nesse debate, o que é que nós vamos buscar? Soluções. As soluções não estão na nossa mão, que não temos nada, não temos possibilidade nenhuma. Temos até ideias boas, mas possibilidade não temos. As pessoas que têm as possibilidades são as pessoas que estão nas decisões de poder. Nós hoje vamos no Maria Pia, nós vimos as cenas que acontecem no Maria Pia. Isso ninguém pode dizer que desconhece, até porque fica muito próximo da nossa Assembleia. E nós tanto temos estado a ver todos os dias o que é o Maria Pia. Nós vamos hoje nos hospitais, nos postos médicos espalhados pela cidade de Luanda. Não vamos falar até por Angola, que muitos não têm passado por lá. Vamos falar só concretamente de Luanda. Muitos postos médicos têm sido inaugurados, praticamente foram inaugurados recentemente. O senhor jornalista hoje vai lá e a cena que encontra no posto médico é triste. Será que o nosso dirigente não viu? Será que ele não tem estado a acompanhar? Porque eles até têm relatório. O grande problema não está no cidadão, está nos próprios dirigentes que nós temos em Angola. Isto é uma verdade. Todo mundo só anda atrás de candonga. Todo mundo, a primeira oportunidade que vê de vender uma coisa, só o que quer vender. Todo mundo, o nosso dirigente hoje em Angola, não está no sentido de amor ao próximo. Amor ao próximo em Angola, talvez em determinados setores, não existe. Todo mundo, o ministro tem aquilo, o diretor tem aquilo, todo mundo só procura no meio de tudo isso. Isso com relação à saúde. A educação também. Nós, de facto, estamos num sistema de reforma, até porque até certo ponto é de agradecer. Até aí o Estado foi inteligente, porque nós tínhamos que tirar 50% ou 60% das crianças fora do sistema de ensino. Tinham que ingressar no sistema de ensino. Até aí o Estado foi inteligente. Mas, faz favor, não importa se o cidadão ganha 5 mil ou ganha 10 mil. Os setores são criados no sistema de fiscalizar. A própria educação tem gabinetes de fiscalização. Hoje você vai numa escola pública, o professor passa lá só para ir buscar o salário dele. Não é possível. Isto não funciona em nenhuma parte do mundo.
Até porque na saúde tem um salário muito mais medíocre do que na educação. Mas a educação está extremamente mal. As escolas que estão aqui na periferia não se fala. Então, os professores só vão lá passear. Ninguém pode falar que o grande problema é salário. A vida em qualquer parte do mundo, em termos de salário, o salário até pode ser baixo. Mas a pessoa, quando diz, não, eu vou, de facto, nesse setor, então ele tem que trabalhar. O que se passa é que os dirigentes em Angola, muitos deles só estão mesmo no andar atrás do dinheiro. Meu contributo é só esse. Muito obrigado. Muito obrigado. São 11:07 em todo o espaço nacional. Nós continuamos então aqui a abordar este tema, a redução da mortalidade infantil. Vamos fazer uma pausa nos telefonemas para regressarmos aqui à abordagem para o nosso painel de convidados. E eu começaria, talvez, de forma invertida, começaria por este último ouvinte, o Domingos Kisanga. É bem verdade, na ótica do simples cidadão, que os responsáveis pela aplicação das políticas que são implementadas pelo governo angolano desinteressam-se pela atividade como tal, em detrimento de conquistas monetárias, em detrimento de melhores condições sociais. Essa também é a vossa ótica, essa também é a vossa observação? Não, acho que não. Eu acho que nós não podemos ir por ali. É importantíssimo, é preciso, é por isso que nós, quando começamos, é por isso que nós gostamos da forma que foi intitulado esse programa. É que é um desafio para todos, é que ninguém tem que se sentir excluído como espectador. É que o que é que se passa? É que nós, quando nós deixamos as coisas andar, nós não esquecemos que estamos dentro desse barco. Não há ninguém que está fora. Os 195 crianças por 1000 que morrem, é a criança do nosso ouvinte que falou, é a criança do outro ouvinte. É que nós temos que começar para perguntar o que é que eu, como cidadão, posso fazer para mudar a situação. Porque eu posso começar a mudar a situação a partir da minha casa, a partir da minha família. E não é necessário que olhemos para lá. Não precisa de apedrejar ninguém, não precisa de esperar 50 anos. Se o país desenvolver, esse é o bem para todos, é o bem para nós, para o nosso filho. É o que nós temos que procurar, nós temos que procurar a chegar lá. E depois a outra ideia que os ouvintes, na maioria, têm, que nós falamos inicialmente, as pessoas têm que se dissociar da ideia que o problema de saúde se resolve nos hospitais. O problema de saúde e a redução da mortalidade não é nos hospitais, é a partir da comunidade. E quando falamos da comunidade, falamos das nossas casas, das nossas famílias. É que nós temos que chegar a um ponto de cada um de nós perguntar, mas o quê? Qual é o meu papel? Eu não vejo o dirigente, eu como cidadão. Qual é o meu papel? Um exemplo nessa situação, nesse contexto, nós temos, por exemplo, no momento, a raiva, que tem havido algumas vezes, alguns casos de raiva, que, como nós todos sabemos, que é mortal. Mas eu sou um cidadão, como é que nós podemos resolver isso? Ou como é que nós podemos controlar isso? Nós sabemos que é a partir de animais, essencialmente cães. E a maioria dos cães, por exemplo, que mordem são cães da rua, por exemplo, não é? Mas se eu, como cidadão, não tenho condições de ter cão na minha casa, não tenho condição de fechar o cão e não deixar ele andar vadeado, isso já não é, e de vacinar o cão, isso já não é problema de cidade do governo, isso é um problema do cidadão, que tem que ter a consciência, porque esse cão pode morder a ele, pode morder o filho do outro e lá. Quer dizer, nós temos que pensar as coisas no sentido de contribuição de todos e não no sentido de ver quem é que tem que fazer quem. Mas, doutor, por exemplo, o Miguel Agostinho Zé Neto falava de uma questão concreta. Ainda estamos por avaliar para conferir se de facto está a acontecer, mas ele falava de crianças que estão num hospital onde nem sequer energia elétrica existe. Estão à luz da vela.
Olha, e nem sequer uma refeição condigna eles têm. Portanto, já estamos a falar para além do elemento preventivo que poderá naturalmente reduzir este índice de mortalidade infantil, mas estamos a falar de uma questão concreta, em que as crianças se encontram no centro de acolhimento, o centro de acolhimento médico neste caso, já se encontram no hospital, já estão no centro de saúde. E no centro de saúde as crianças enfrentam este dilema, que é a ausência das condições básicas para que a estadia, a permanência seja, enfim, de forma harmónica e possam recuperar do seu estado em que se encontram. Eu relevo isso como problemas pontuais, não é? Não sei quanto centro aqui em Angola não tem luz, ele não tem energia, não sei. Mas são problemas pontuais que têm que ser resolvidos, sim, mas não pode ser generalizados para que as pessoas não possam fazer o que se é problema. A doutora falou de referência e contra-referência e da monitorização. O que é isso da referência, contra-referência e a monitorização desse aspecto? É que nós, quando o centro de saúde, por exemplo, manda um doente para um centro de secundário, o hospital, ele tem que dizer, há um papel ali onde ele tem que dizer o porquê que ele mandou. Se ele mandou por falta de medicamento, se ele mandou por falta de luz, se ele mandou por falta de médico, essa é uma informação que chega a nível que deveria chegar a nível superior. Quando falamos de organização é nesse aspecto. E depois de pegar esse papel, analisar, voltamos para aquele centro que mandou por falta de luz e falta de energia. Porque que mandou? Se calhar aquele centro que não tem energia, se calhar as autoridades nem sabem. Então, é por isso que as pessoas trabalham... Falta a inspeção que falava por falta a monitorização. Esse é o aspecto importante. É muito importante nós se dissociarmos da ideia que o problema é só nos hospitais. Porque nos hospitais, quando vocês têm 400 doentes que todos vêm para ali, não pode, mesmo se pegar os melhores médicos do mundo, não pode contar com um atendimento de qualidade. E o outro aspecto que acho que um dos ouvintes levantou é que nós temos que começar com o que nós temos, o que temos, não é? Temos que trabalhar com os elementos, com dados que temos. Nesse momento aqui em Angola, há poucos médicos para a quantidade da população que temos, há poucos enfermeiros, e embora que há mais enfermeiros para a quantidade. Então, no centro, por exemplo, você vai em Malange, se não há médico ou há enfermeiro, o que é preciso? É preciso formar esse enfermeiro, é preciso esse enfermeiro ter a preparação necessária para poder detectar. É que na realidade, como a doutora disse, quando se trabalha com pautas, quando se trabalha com orientações, não há muita diferença em relação a isso. Acho que vou deixar... A doutora concorda? Eu concordo perfeitamente e quero dizer que aqueles países que referiu que têm menos recursos que Angola funcionam desta maneira. Porque você vai ao Quênia, por exemplo, ou vai à Zâmbia, encontra o sistema organizado neste sentido. Eles também não têm muitos médicos, mas onde não há médico, há um enfermeiro bem treinado, ou um auxiliar de enfermagem bem treinado, que aprendeu a fazer a triagem, aprendeu a tratar aquelas situações que estão ao seu alcance e a transferir, né? Portanto, se tudo estiver organizado, funciona bem. Eu tenho uma experiência de ter ido ao Hospital da Catumbela. E na Catumbela no Hospital da Catumbela havia um médico só. O Hospital Central? O hospital, que hoje aquilo é município, não é? Pois. Não era município antes, mas é um hospital de referência secundária, um grande hospital, e onde havia um médico apenas. Mas os enfermeiros bem treinados faziam o papel do médico. Tratavam muitas patologias e aquilo que eles não podiam tratar transferiam para o Hospital do Lobito. E funcionava muito bem, e funciona até agora. Portanto, é só para dizer que nós temos poucos médicos, as universidades, hoje já não é só a universidade pública, mas há outras universidades que estão a formar quadros. Eu penso que este é o momento da quantidade, tem que se formar,
muitos quadros. E a qualidade vem posteriormente, que vai, portanto, vai haver um fenómeno natural, que se vai depois definir quem é o melhor, mas neste momento é preciso que se formem as pessoas em grandes quantidades para poderem resolver os problemas mínimos. Não é? Portanto, para dizer que realmente é preciso que todos estejam envolvidos. É aquela situação de dizer que é o governo. Sim, o governo tem as suas responsabilidades. Podemos reconhecer que o orçamento para a saúde ainda não é o ideal, mas também deve-se contar com a criatividade dos gestores das unidades. Nós não podemos pensar que o gerador só pode funcionar, ou nós só temos que ter energia elétrica a partir de uma fonte geradora que é, desculpem a minha ignorância, não é? Que é aquela máquina que temos ali. Mas as placas solares também podem fornecer energia. Eu numa viagem... Outros países do continente africano é assim que funciona. Com certeza. Eu numa viagem que fiz hoje, fiquei encantadíssima porque já era um bocadinho tarde e vi aquelas vilas todas do Quitex, Vista Alegre, iluminadas. E eram placas solares que estavam ali a funcionar. Então, tudo isto pode funcionar. É a criatividade das pessoas. Eu não tenho uma fonte geradora, uma máquina, mas isto pode ser feito com outra alternativa, não é? Então, agora que falou da necessidade de formarmos cada vez mais e falou de outros centros de formação que não só o setor público, que já surgiram mais universidades, alguns ouvintes que intervieram também falaram de uma atitude que ainda não está bem clara, não assegura a informação, portanto é uma denúncia, todavia vamos fazer fé da denúncia feita pelos nossos ouvintes, que os médicos, alguns deles, estão mais concentrados, em volta à questão inicial, quando retomei a conversa aqui na cabine, estão mais concentrados em enriquecer do que respeitar a chamada lei de Hipócrates, é isso? Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho que pensar que aquele doente pode ser meu parente, não é? Ou que eu posso estar na condição daquele doente se puser à frente esta parte da remuneração. Eu penso que é, como disse alguém, a vocação. Todos nós, em qualquer profissão, temos que ter a vocação, temos que fazer as coisas porque gostamos de as fazer. Eu, se fiz um curso de medicina, em princípio escolhi porque está em mim aquela vontade de exato, essa parte humana de tratar os outros, ajudar aqueles que precisam. Eu também tenho que me pôr nesse lugar, né? Que gostaria de ser bem atendido, não gostaria de passar horas à espera de um atendimento. Enfim, eu penso que não é correto, não é uma prática correta se há quem faça isso, não é? E vão ser denunciados? Eu penso que sim. E é um organismo que deve atender esse tipo de denúncias? Sim. Existem estruturas, né? As estruturas têm, as estruturas têm. Da saúde, e hoje há gabinetes, não é? Há gabinetes, funciona. Mas de qualquer forma acho que é preciso relativizar muito as coisas. Quando o ouvinte diz enriquecer-se, o que é que ele entende para enriquecer? É o facto do médico que não faz um ato, cobra o ato, é um facto do médico trabalhar num hospital e vai numa outra clínica, e tem que se esclarecer bem. As três denúncias que vimos, a inicial do Miguel Agostinho Janete, ele dizia que conhece casos de médicos que vieram para trabalhar nos hospitais públicos, no entanto fazem mais tempo nos hospitais privados em detrimento do trabalho nos hospitais públicos. Já vê, no hospital privado falta confirmar essa informação. Mas no hospital privado ele também presta assistência médica. Mas prioriza o privado pelo facto de ser pago. Não sei, pronto, eu não posso confirmar. Problema, nós falamos da organização, falamos da monitorização, falamos do impacto. Eu acho que se as coisas funcionarem bem, que funcionam, olha, eu vou no hospital, no meu hospital, eu trabalho das 8 às 15, até porque tenho que pôr a mão. Trabalho das 8
até às 15. E o hospital tem forma de controlar e tem forma de avaliar a efetividade. Tá. Quem não estiver nesse período efetivo no hospital tem que se tomar medida. Mas se o médico chega, presta o seu serviço até às 15 e que às 17 vai trabalhar no outro sítio, até porque, dependendo do sítio onde ele vai, até porque também está a exercer e está a ajudar a continuar a contribuir. Mas nós voltamos naquilo que nós já falamos, mesmo se pegar todos os médicos a dizer, olha, você trabalham só no hospital das 15, das 8 até às 15, das 15 você fica na sua casa, não vai mais em sítio nenhum, em lado nenhum. Não é dessa forma que vamos resolver esse problema. A forma, pensamos que há necessidade de maior coordenação das coisas, há necessidade de voltarmos às bases, há necessidade de vermos nós, nas nossas famílias, no nosso centro, no nosso bairro, como é que está a funcionar as coisas. Olha que a pobreza não compadece com a sujidade, não é? Não é porque eu sou pobre que tenho que ter lixo à frente da minha casa e ter mosquito. Não é porque sou pobre que tenho que ter água na minha casa à frente e crescer mosquito. É que temos que tentar ver isso e cada um possa sentir que é responsável primeiro da sua saúde. Já estamos a falar de responsabilidades. O Ministério da Educação também tem aqui a bocadinho, essa questão foi endereçada ao Sr. Domingos Torres. Um ouvinte dizia que a política da reforma educativa que está a ser implementada em Angola não é execuível, não se executa, não tem pernas para andar. Concorda? Nem aos sonhos podia concordar com esse tipo de explanação, mas eu tomei nota do contacto do Sr. Kanda e no momento exato vamos poder dialogar para que ele possa fazer a apresentação do seu projeto como estudante que investigação tem feito para isto, e nós poderemos então dialogar com o Sr. Kanda, de já dizer-lhe que tomei boa nota e tenho o contato anotado 912-445882 para poder comunicar-me com ele e podermos ver essa questão. A questão da reforma educativa, o professor que não é capaz de lecionar na reforma educativa é um professor que neste momento não se enquadra dentro dos objetivos da valorização do professor no contexto atual. Contextualizando o seguinte, durante muito tempo, e nós fomos admitindo no sistema de ensino todas aquelas pessoas que interessavam-se para poder servir o sistema. Mas fomos vendo ao longo do tempo, e com a valorização hoje do professor, que é um fator-chave para a melhoria da qualidade do ensino, estamos a ver que existem professores com agregação pedagógica e aqueles professores que não têm agregação pedagógica. Então, aqueles professores, muitos deles que não têm agregação pedagógica, não têm tido uma formação contínua para poderem continuar a dar conta dos programas, enriquecerem os conteúdos que foram enriquecidos nos materiais, têm essa dificuldade. Mas o Ministério está atento, tem estado a produzir seminários, formação contínua, de forma a reforçar as competências dos professores para que o sistema possa funcionar, para que essas mudanças, e estamos agora no ano da generalização, que foi o ano de 2011, está-se a fazer a avaliação geral, que depois poderá ser comunicado em documentos como é que foi feita esta avaliação e quais são os resultados obtidos nesta avaliação, para poder dizer que também o sistema então é melhor e os alunos têm melhor meios de aprendizagem, os alunos conseguem conhecer melhor e captar melhor as informações, e esta transmissão de conhecimento e informação aos alunos enriquece a sociedade, porque ainda estivemos aqui, antes de entrarmos para os estudos, estivemos aqui a conversar com o Dr. Feito, qual é a importância que tem
de podermos passar informações colaterais que não são aquelas propriamente dita do sistema curricular de ensino, mas informações transversais que podem incentivar e educar o cidadão, que é a questão do cinto de segurança. Através dos meios da comunicação social, a criança vê e ouve dizer que é preciso pôr o cinto de segurança, e dizia-me ele que o meu sobrinho é a primeira pessoa que, quando entra para o carro, e passado algum momento avisa o pai se realmente já tem o cinto de segurança, não tem. Então isso é para vermos que as boas práticas, aquilo que é apreendido na escola, é um vetor de comunicação para a sociedade, e esse conjunto de informação que a criança leva para casa. Nós, por exemplo, agora no Ministério da Educação, para podermos reduzir a mortalidade infantil através de várias doenças transmissíveis que podem ser através de um meio de uma má qualidade do ambiente na escola, através de uma má práticas de saneamento e de higiene básica, nós temos estado a lançar as campanhas de lavagem das mãos com água e sabão, que após qualquer serviço, antes de ir para o recreio para tomar o lanche, depois de usar a toalete, poder lavar as mãos com água e sabão. São essas práticas que estamos a contribuir também para ajudar na melhoria da informação dos alunos e, consequentemente, evitar de forma preventiva doenças que podem ser adquiridas através do mau ambiente de sanidade que ele pode traduzir. Também demos conta, e já há uns anos ainda com o programa do PAM em Angola, algumas crianças subnutridas ou malnutridas, e através disso o Executivo, junto ao Ministério da Educação, neste momento está a monitorizar e conseguiu introduzir em todos os governos provinciais o programa da merenda escolar. Programa da merenda escolar para assistir as crianças desfavorecidas, sobretudo do ensino primário, para poder reforçar as capacidades nutricionais dessas crianças, que também ajuda e reforça para que essa criança evite algumas doenças infecciosas por via de uma má debilidade orgânica. Então, esta criança, reforçando a sua alimentação, pode melhorar os níveis de concentração na escola, a retenção da criança na escola, um bom ambiente salutar na escola, e a criança consegue reter melhores níveis de aprendizagem na escola. Por isso, são esses mecanismos, esses serviços que o Ministério da Educação tem estado a introduzir, esses serviços na melhoria da qualidade dos serviços, a valorização do professor. O professor, até então, alguns anos, era tido como... ouvimos nos depoimentos que passaram aí, mas hoje, com esta valorização do professor, conseguimos dar conta que o professor hoje tem uma outra aceitação na sociedade. O professor começa a resgatar aqueles valores que nós conhecemos, que era dado ao professor. Tudo isso também produto de uma melhor formação, de uma melhor competência do profissional que vai trabalhar. Até então, uns anos atrás, nós tínhamos o papel do inspetor escolar, que era mais um papel de um indivíduo que reprimia e que as pessoas tinham medo do inspetor escolar. Hoje está-se a fazer um trabalho de atualização nos modos de operacionalidade do inspetor escolar, de formas que o inspetor escolar não é aquele indivíduo que vai preocupado em ir à busca das dificuldades, do problema que encontra na instituição escolar. Hoje o papel do inspetor é aquele indivíduo que vai dialogar com o gestor escolar, com os professores, com os alunos, para encontrar melhoria e soluções para que essa instituição possa ter um ambiente saudável, possa funcionar, possa existir a operacionalidade dos programas, dos currículos, das orientações que existem para poder materializar e dar cumprimento, que é o objetivo do Ministério da Educação, a melhoria da qualidade do ensino nas aprendizagens do sistema escolar. Hoje o papel do gestor também tende a mudar. E um primeiro gestor é aquilo que os colegas já disseram, os doutores, que é importante
que o gestor tenha uma visão ampla daquilo que vai fazer, ter uma noção de iniciativas criativas, de formas a conseguir deslumbrar mecanismos, soluções viáveis e práticas que possam resolver os problemas pontuais que existam e não esperar que um problema pontual seja resolvido pela norma, pelos requisitos, pelos instrutivos, etc, etc. O gestor é um gestor, tem uma liberdade para poder discernir as situações, tomar decisões boas. E estamos num processo, ainda um país novo, estamos todos num país de processo de aprendizagem, temos que formar muita gente, depois essas pessoas e vão destacando-se pelo seu desempenho, pelas suas competências, encontrar então aqueles que são os melhores, que poderão ajudar outras pessoas a desenvolverem melhor as suas ações. Por isso, creio que tudo isso ajudaria-nos a melhorar o próprio sistema do país e a funcionalidade, e não esperarmos de só termos as pedras na mão, desculpem a expressão, para depois podermos soltar as pedras na primeira instância que nos depararmos com algum problema. Temos que procurar formas de todos nós interiorizarmos que devemos contribuir para que, com informações, com depoimentos, com havia um ouvinte que dizia que já não sei o que é que vai fazer. Não, tem que fazer, tem que procurar induzir, tem que transmitir as suas ideias para que os governantes, quem decisão, puder ouvir e induzir informações a essas pessoas, para que as pessoas possam reter algumas ideias e puderem então decidir o melhor para o futuro do nosso país. Doutora, eu queria fazer um acréscimo porque daqui a pouco vamos voltar aos telefonemas. Pois, era para dizer, focar aqui um aspecto. Por exemplo, sabemos que muitas escolas não têm água potável, não é? Ou não têm água. Os miúdos usam mal a casa de banho, não têm como lavar as mãos. Mas é esta consciência, a importância de cada um ter a consciência destes aspectos. Porque assim é possível dizer-se, não é, que é necessário que as escolas tenham água. O governo, ao construir as escolas, tem que pôr ali condições de que depois se possa servir. Que aquilo que as crianças aprendem na escola terão que pôr em prática. Não é? Como é que o diretor provincial vai saber, por exemplo, que o centro de saúde X não tem material adequado? Não é? Boas práticas com condições. Pois é preciso que ao trabalhar, não é? Eu vejo que eu estou a transferir doentes porque não tenho meios de fazer hemotransfusão, por exemplo. Este é um exemplo, estou a dar. Os centros de saúde em Viana podem tratar malária, mas sabemos que a malária associa-se à anemia e não há formas de fazer a transfusão. Então veja a distância que os doentes têm que fazer. E o engarrafamento. Viana, com tudo isso, distância, perda de tempo, e sabe-se que a anemia grave não se pode perder muito tempo. Então, o que é que o governo fez? Em Viana, fez a escolha de um centro onde é possível hoje fazer hemotransfusão, ou pelo menos abastecer alguns hospitais, como é o Mãe Jacinta Paulino, outro centro de saúde do Zango, por exemplo. Já temos um centro onde se pode adquirir sangue para se fazer a transfusão. Mas foi preciso saber-se que realmente os doentes corriam risco de falecer no trajeto. Então, são exemplos que é preciso dizer constantemente que nós temos que ter primeiro essa consciência, temos que saber que aquilo não funciona bem. E para funcionar melhor, então eu tenho que apresentar propostas, não é só esperar que as coisas venham ter comigo, não é? Aliás, esta também foi a opinião do ouvinte José Canda. Ele que dizia que os problemas da saúde e da educação deverão ser debatidos continuamente em fóruns, terá de haver sempre o debate e diálogo. E exatamente isso vamos fazer agora, porque temos alguém em linha. Alô, muito bom dia. Bom dia. O seu nome e o que é que faz no dia a dia? Eu sou Aita Salomo. Aita Salomo. Aita Salomo. O Aita faz o que no dia a dia? Eu sou motorista. Sim, sim. Aita, queremos ouvir o seu contributo. Olha, eu vou dizer o seguinte, tem 2 pontos a apresentar.
primeiro queria pedir aos convidados que aceitem as críticas não faz mal a ninguém. Alô? Sim, estão a ouvir. As críticas não fazem mal a ninguém e as pessoas que aceitam através só enriquecem. E não vale a pena irmos desviarmos a conversa. Vamos primeiro naquilo que é debate. A questão da mortalidade sobre as crianças. Quem fez a estatística, eu penso que não é angolano, em primeiro lugar. Não conhece Angola. E vamos só falar de Luanda. Eu quero perguntar aqui os convidados, e esses convidados me respondem claramente. Por que a Maria Pia não tem as mesmas condições que tem a clínica Girassol? Primeiro. Segundo, por que não tem as mesmas condições que tem a clínica Sagrada Esperança? Será que o privado tem mais dinheiro que o Estado? Será que o privado gosta de servir melhor o cidadão que o próprio Estado? Esse é o primeiro aspecto. Eu fui há 3 dias na Américo Boa Vida. Na casa de banho da Américo Boa Vida, o sapato entra na água e tem lá funcionários. Se os senhores jornalistas dizem que isso é mentira, vai na Américo Boa Vida, ver a casa de banho da Américo Boa Vida. Há 3 dias para cá, essa semana eu fui lá, não consegui entrar na casa de banho. Qual é a contribuição que esse cidadão quer que a gente contribua se o mar está à vista? É necessário que o nosso responsável assume os seus próprios erros e aceita o dizer que está errado. Ficarmos contentes e que escrevarmos daquilo que estão a dizer. Não é verdade? Graças a essa senhora que está aí um bocadinho a dizer. Que eu estou um bocado de acordo com ela. De resto é a política. E a política eu estou na política desde 1934. Não vale a pena. Essa é a melhoragem que estamos a dizer que não temos que dizer. E não é verdade. O erro está em vistas. O médico trabalha mais nas clínicas privadas porque é pago melhor. Eu vou dizer o seguinte, eu frequento muito a saúde. Nunca vi nenhum general a levar um doente na Maria Pia. Nunca vi nenhum general a levar o seu doente na Américo Boa Vida. Vai no Girassol. Se o general não estará com isso, por quê? E muito obrigado. Muito obrigado ao Aita Salomo. Continuamos a aguardar então pela intervenção de mais ouvintes e a abordagem do tema é a redução da mortalidade infantil, um desafio para todos. Mais uma abordagem, mais um ponto de vista. Penso que tem alguém em linha. Alô, muito bom dia. Bom dia. O seu nome e o que é que faz no dia a dia? Reinaldo Nangayafina, Pano Bonito. Reinaldo Sina. Nangayafina, Pano Bonito. Nangayafina. O seu contributo? Olha, eu sou um funcionário reformado. Certo. Quero dar o meu fraco contributo. Por acaso, nem tudo corre muito mal em Angola. Há coisas que estão a correr de uma maneira, há coisas que estão a correr de outra maneira. Nas clínicas está a correr maravilhosamente. Tudo a 100%. Os hospitais públicos, oh Deus nos acuda, reticência. Mas quero apenas dar o meu contributo. O Serviço Integrado da Saúde deve também integrar a educação. Porque se não houver educação, não há saúde. As pessoas são analfabetas, as pessoas não sabem aquilo que devem fazer e devem ter os mínimos conhecimentos. Eu apenas quero finalizar no seguinte. Por que o Ministério da Saúde não aproveita os promotores da saúde, que são indivíduos da comunidade, que podem ajudar na educação para a saúde? Eu lembro-me que há muitos anos a Cruz Vermelha de Angola participou a nível nacional, para melhor simplificar, em todas as províncias da área da saúde. E foi um parceiro ideal, ou não sei se continua a ser um parceiro ideal, mas contribuiu bastante a nível local. Os promotores de saúde faziam visita de casa a casa para prevenir as doenças, para aconselhar as mamás, os papás, como cuidar e prevenir de algumas enfermidades. Eu gostaria que os senhores que estão ali no estúdio podiam levar isso em consideração para ver se revêem esta parceria com
Cruz Vermelha de Angola e outras ONGs que trabalharam há anos na vocação da prevenção da saúde, para ver se consegue alguma coisa, porque é fácil. Num quarteirão pode ter o indivíduo que zele pela saúde, que eduque a família, como eliminar o lixo, como prevenir a malária, etc, etc. Então, era bem bom que revisse essa questão, por um lado. Agora, para terminar, eu lamento imenso, porque que quando alguns ministérios são convidados para fazerem parte a estes encontros, furtam-se, ou têm rabo de palha, ou então não querem pôr a cru e a descoberto aquelas falhas que existem. Era bem bom que os senhores que estão a ouvir e acompanhar esses debates, que pensem muito bem, porque os problemas de saúde não são deles, é da toda a comunidade. Para terminar, eu penso que esses debates são necessários, mas que os responsáveis do executivo ou não, que tenham a coragem de dar a cara, tal como na televisão, como na rádio. Não é se furtarem, saem até dos gabinetes para dizer que está tudo muito bem. Muito obrigado, é tudo isso que eu queria dizer. Obrigado. Muito obrigado, amigo ouvinte. Pano Bonito, Reinaldo Nanga e Afina. Vamos atender então o último participante por telefonemas para depois então regressarmos aqui à cabine. Alô, muito bom dia. Bom dia. O seu nome e o que é que faz no dia a dia? Sim, sou o Mário Jeremias Herculano, falo a partir do município de Catete. Sim, sim. Sim, aqui no Capiri, propriamente na Mabu. Estamos a ouvir. Ok. É verdade que a prevenção para reduzir a morte infantil começa nas aldeias ou em casa. Isso estou de acordo. Agora, sem água potável, sem energia elétrica, sem medicamentos expostos aos centros de saúde, é possível combater esse fenômeno? Essa é a pergunta que quero que o senhor me responda. Outra coisa, a pessoa que vive numa zona em que não há contentores de lixo, as ruas cheias de água porque as mangueiras que transportam estão todas arrebentadas. Será que esses todos fenômenos não trazem doença? E o último ponto é o seguinte: na aldeia onde eu vivo, tem um posto médico. Na verdade, isso não é posto. Talvez seja uma casa de socorro que abre às 8 horas e 12 horas está fechado, da segunda a sexta. No fim de semana, mantém-se fechado. Agora, a pergunta é: será que no fim de semana só me doença? Quero que também me respondam isso. Era apenas esses pontos que eu tinha. Obrigado. Muito obrigado, amigo ouvinte. Muito obrigado. Bom, eu penso que vamos mesmo definitivamente abrir mais uma participação e será a última. Alô, amigo ouvinte, bom dia. Bom dia, Mário Jorge dos Santos. Bom dia, auditório da 97.5. Senhor Miguel Xinguito, bairro Operário, jornalista. Sim, Miguel Xinguito, o seu contributo. Muito obrigado. Primeiro... E bom dia também. Não sabe? E bom dia também. Sim, senhor, bom dia. Primeiro, é preciso que haja mais médicos pediatras, porque o Dr. Luís Bernardino está muito cansado. E as instituições existem, mas é que há muitas debilidades. É preciso também que nós temos que banir as debilidades das instituições. Então, tem ambulâncias no centro de saúde e que estão todas avariadas. E ninguém faz nada, ninguém fala nada. Eu, ali no município de Viana, onde vive a minha irmã, passa pela cidade, aí no centro de saúde da Ana Paula, há lá ambulâncias, mas estão quase todas avariadas. Portanto, é preciso que se realmente haja uma fiscalização exata para nós termos o nosso país no bom caminho. Portanto, e também, tudo isso que aí uma doutora que está a falar, quase 40%, tudo é quase negativo. Por quê? Porque se a TPA, ou se eu tivesse uma câmara de filmar e esse programa fosse um programa de televisão, eu traria algumas imagens de errado que existe aqui no centro de saúde. Portanto, é preciso que haja também mais centros de saúde em todos os municípios. Eu até faço aí um desafio, sou ministro da Saúde,
para que haja mais centros de saúde em todos os municípios de Luanda, mas centros de saúde oficiais, não centros de saúde do Tio Manuel, do enfermeiro Manuel, que vem lá do Congo Democrático, com outro sítio, para vir fazer um centro de saúde que não funciona. É preciso que haja centros de saúde oficiais em cada município com renome. É preciso também que as estradas de drenagem, a drenagem seja suficiente, onde as águas das esquerdas pluviométricas e não só possam escorrer à vontade, para que não haja doenças nas estradas, porque as chuvas estão a vir aí a rua Senado da Câmara, também faço um desafio ao senhor Bento, que estamos em janeiro, que até dezembro a Senado da Câmara, eu não vivo lá, a Senado da Câmara esteja convenientemente bem. Aquela rua é uma rua muito importante e está debilitada. Obrigado e bom trabalho para vocês. Muito obrigado, Miguel Xinguito. Ele que encerrou a participação dos nossos ouvintes. Vamos então retomar a conversa aqui na cabine. E começávamos mesmo pelo último ouvinte, Miguel Xinguito, ele que diz que existem ambulâncias avariadas e são necessários mais médicos pediátricos. No cômputo geral, existem muitos problemas ainda ao nível dos centros de saúde para que, de facto, haja um plano efetivo na redução da mortalidade infantil. Essa questão é colocada aos dois doutores que vivem isso no dia a dia. Em relação às ambulâncias, a doutora levantou uma questão que é crucial. O nosso amigo Miguel Xinguito também levantou a questão da criatividade na gestão. É que nós todos sabemos a importância da ambulância no sistema de referência e contra-referência. Quando a ambulância depende só de uma unidade, e independentemente do uso, há muita probabilidade que ele possa variar, há muita probabilidade. Então nós temos que pensar a nível do centro, a nível hoje em dia fala-se da municipalização, não é? A nível dos municípios, como é que pode ser? Olha, tem uma experiência, por exemplo, que ouvimos, por exemplo, na província do Ambo, onde fizeram um central da ambulância. Em vez de cada centro ter a sua ambulância único onde ele trata, fizeram um central, juntaram essas ambulâncias todas com um sistema de comunicação onde ele serve para todos. E assim a gestão dele, e mesmo em termos de manutenção, pode ser muito mais efetivo, porque quando nós temos ambulância para uma unidade, muitas das vezes até ele serve para muito mais outra coisa do que o próprio transporte dos doentes. Quer dizer, essas são ideias, são algumas propostas que os responsáveis têm de pensar. Em relação aos centros de saúde, os centros de saúde existem em alguns sítios, ainda não são suficientes, mas nós temos que se preocupar aqui o que já existe possam funcionar normalmente. Isso é o aspecto organizacional, é o aspecto de organização no centro de saúde a nível do município, porque como disse o nosso último ouvinte, é que quando nós falamos que cada um de nós tem uma responsabilidade e cada um de nós tem que pôr a mão no assunto, porque se afundamos todos, não se esqueçam disso. Então, tanto o ouvinte que vive no bairro da Samba, que deita um colchão na vala, que não deve fazer isso, tanto o dirigente do município que deixa água jorrar numa canalização d'água, que não se preocupa com isso, tanto, quer dizer, cada um na sua responsabilidade tem que pensar que eu, se deixar isso, eu também estou dentro. Se eu deixar isso, o meu filho também pode estar. Então, quando se fala da responsabilidade, não é a responsabilidade de um grupo só, mas nós partimos da responsabilidade, dizemos que a responsabilidade tem que partir na base, mas cada um, tanto como simples cidadão, como dirigente,
cada um de nós tem que fazer o que ele deve fazer. Se voltar no exemplo da raiva ainda, se eu tenho cão, é que não tenho condições, não vale a pena ter cão. Se eu sou veterinário, tenho que fazer com que os cães sejam vacinados. Se eu sou fiscal, tenho que fazer com que não haja cão vadio na rua. Quer dizer, cada um no seu ramo possa cumprir o que deve fazer, e vamos ver que as coisas vão funcionar normalmente. Doutora, queria colocar duas questões que foram levantadas pelos ouvintes Jeremias Herculano e o Aita Salomo. O Herculano falava, eu queria saber como é que o cidadão comum poderá ajudar na redução da mortalidade infantil, combatendo doenças de forma primária, quando vive numa zona onde não há água potável, não há energia elétrica, não há contentor para colocar o lixo, não há saneamento básico. Acabamos de falar aqui o exemplo que partiu da Samba, e ele vive numa localidade onde há um posto médico que abre às 8, encerra às 12 e aos domingos não funciona. Portanto, ele está na localidade de Catete. E o Aita Salomo, ele dizia que há uma diferença abismal, assimetria entre os hospitais públicos e as clínicas privadas. Comparava mesmo Maria Pia, o Girassol, Sagrado Esperança, etc., onde há de forma diametral diferença nas melhores condições. E os decisores públicos nunca levam para lá, não levam para os hospitais públicos os seus filhos, colocam-nos em clínicas. Começando pela primeira questão, portanto, o ouvinte que vive em Catete, ele pode não tem água potável porque ainda não foi beneficiado, não é? Isto é um direito de cada cidadão, de todo cidadão, ter acesso à água potável, porque só com água potável ele terá saúde. Mas se não há água potável, há meios de tornar aquela água consumível, não é? Sabemos que se pode utilizar o hipoclorito de sódio, não é? Ou a lixívia para tratar a água. Então, este cidadão e toda a comunidade deve saber que isto tem que funcionar. As pessoas têm que tratar a água que consomem, porque assim estarão a contribuir mesmo para a sua própria saúde. Mas devia-se criar um posto para distribuir o produto? Pois, devia. Tudo isso são questões que é necessário debater. A comunicação social, não é? Existe para isso, não é? Fazer as reportagens para ajudar o governo. Porque há questões que podem passar despercebidas, ou porque também as pessoas não sabem, não é? Quem está à frente da direção pode não considerar isto muito importante, não é? Então, por isso é que nós insistimos, todos nós temos que ter a consciência daquilo que é normal, não é? As pessoas têm que saber que ter água potável é o normal, não ter água potável é anormal, okay? E a população ser ajudada. Em relação ao lixo, se calhar não é preciso esperarmos um contentor metálico, um contentor de fábrica, mas podemos improvisar. Eu sei que, por exemplo, há zonas em que se cortam os tambores de combustível ao meio e já está ali um recipiente para reservar o lixo. Mas também onde não há, as pessoas podem juntar o lixo e até queimam nas povoações rurais. Você vai a uma localidade rural e não encontra tanto lixo. E continuamos a insistir. A consciência das pessoas. As pessoas têm que saber que o lixo faz mal, porque aí produzem-se moscas. As moscas transmitem doença. Produzem-se as baratas, os ratos. Tudo isso transmite doenças que podem ser fatais. A consciência das pessoas, continuamos a insistir. O centro de saúde que funciona às 8 às 12. 4 horas só. Ok. Está tudo naquilo que já dissemos. O sistema tem que estar organizado, tem que estar concebido de tal forma que, sabendo que este centro de saúde só funciona assim, quando eu transfero, o funcionário deste centro
quando transfere, ou a população que tem que sair desta povoação de Cabire e ir ao centro Catete, quem recebe deve estar informado do porquê este paciente ter chegado àquela estrutura. Isto vai ajudar a mudar a atitude do funcionário daquele centro, não é? Se não tem medicamentos, tem que dizer, transfere-se por falta de medicamentos. Quando se for fazer a monitorização, vai-se saber que o centro X não tem medicamentos para tratar a malária, não tem medicamentos para tratar qualquer outra doença e o abastecimento tem que chegar a essa estrutura. Mas tudo isso dentro de um sistema que esteja organizado. Por isso é que insistimos. Se cada um trabalha à sua maneira, sem que haja um controle central, é como disse o meu colega, o sistema de ambulâncias. Nós temos temos uma central, um exemplo, e eu penso que isto a nível de todas as províncias existe, não é? O INEM. O INEM deve funcionar como um sistema central de ambulâncias. Se o centro de saúde de Viana precisa de uma ambulância porque a sua está avariada, tem que ter comunicação. Este sistema funciona em toda a parte do mundo. Cacoaco precisa de uma ambulância próximo da comunidade ou do centro da comunidade de Cacoaco, tem que haver ali o sistema de comunicação e a ambulância mais próxima, disponível, para transferir este doente. Portanto, isto sabemos já de experiência, que no AMBO funciona assim. Então, são experiências que se podem transferir para todo o país. Agora, em relação ao senhor... Waita Salomo, falava mesmo dessa diferença que existe entre... Eu não quero entrar em pormenor neste aspecto, mas quero dizer, o hospital público é mesmo público, recebe toda a gente. E volto a insistir, se o sistema não estiver organizado, a referência não estiver a funcionar, todos os doentes vão parar ao Maria Pia. Porque um doente que tenha paludismo... Estamos a falar de um bebê. Vamos falar de crianças, por exemplo. Uma criança que tem um resfriado. O resfriado é uma infecção respiratória alta que é leve. Ou tem gripe, suponhamos. Este doente que tem gripe vai ao hospital pediátrico, ou vai ao hospital Américo Boa Vida, ou vai ao hospital dos Cajueiros. Não pode. Este doente tem que ter a primeira unidade de referência. E ele tem que encontrar esta unidade pronta para servi-lo. Se ele tiver alguma complicação, se estiver a respirar mal, então ele deve ser transferido para uma unidade onde haja possibilidade de fazer um suporte respiratório com oxigênio, suponhamos. Está a perceber? Mas insistimos, o sistema tem que estar organizado. E eu gostaria que nos compreendessem, porque realmente as estruturas terciárias ficam abarrotadas de doentes. E depois é a insatisfação. Porque nem todos podem ser atendidos da mesma maneira. Porque é preciso fazer triagem. É preciso escolher os doentes prioritários. É assim que tem que funcionar. Este que não é prioritário, que pode esperar, que pode fazer 4 horas na unidade hospitalar, podia ter ido a uma unidade de referência primária. Agora, como nota de rodapé, já que estamos a encerrar o debate de hoje, como nota de rodapé, gostaria de ouvir em uma frase os nossos colaboradores desse debate, o que é que deverá ser feito no concreto, depois de termos ouvido a intervenção das pessoas que estão a acompanhar a partir do setor, depois de termos analisado. Eu sei que o Reinaldo Nanga Yafina deixa aqui um subsídio importante. Ele diz que seria bom que o Ministério da Saúde voltasse a aproveitar os promotores de saúde. Mas, em linhas gerais, o que é que deverá ser feito para que se reduza no máximo a mortalidade infantil? Talvez até estancar isso. Começaria pela doutora, em linhas gerais. Primeiro, a consciência de todos nós que é preciso mudar o quadro, realmente. Foi muito boa a participação, promotores de saúde. Próximo, começarmos na comunidade. Os promotores devem existir mesmo para isso. Promover a saúde na comunidade e depois a outros níveis isso vai acontecer. Não é? Doutor,
Sim, aqui é preciso realçar uma coisa que pode servir de resposta até o seu Salamo em relação ao privado e não privado. Nós temos que perceber que quando falamos da mortalidade infantil, mais de 60% de causa de morte são causas infecciosas. E são causas infecciosas evitáveis, que podemos evitar. Não é nenhuma clínica sofisticada, não é nenhum hospital sofisticado que resolve isso. É preciso as medidas preventivas. E as medidas preventivas são simples. São lavar as mãos, água potável, saneamento, microambiente. São essas medidas que vão fazer com que as coisas mudem. Então, nós temos que ter consciência que nós todos fizemos parte do sistema. É que não podemos olhar para uns nem para o outro, que cada um possa fazer a sua parte. Já levaste a sua criança à vacinação de rotina? Já foste à consulta de prevenção da consulta pré-natal porque a senhora está grávida? Já são esses aspectos que eu tenho que me fazer sempre para ver. É que os problemas partem, as questões e a resolução dos problemas partem por aí, na prevenção. Para finalizar, então, o representante do Ministério da Educação, numa só frase, o que é que deverá ser feito para a redução da mortalidade infantil? Já que é um desafio para todos. Ok. Penso que para podermos pensar na redução da mortalidade infantil, exige melhoria em muitos setores, que haja parcerias específicas para a melhoria da nutrição, da água, do saneamento, da educação e dos cuidados preventivos de saúde, para que todos em conjunto possamos pensar e refletir que cada um de nós seja um promotor permanente e contínuo das questões de promoção para a melhor qualidade de vida do cidadão. Muito obrigado pela vossa participação e pela abordagem desta temática que afinal envolve toda a nação. Muito obrigado e, enfim, um resto de dia feliz. Muito obrigado. Obrigado nós e gostamos dessa participação. Pensamos que esse tipo de programa e participação vai continuar para que nós possamos reverter as coisas, porque é importante e é urgente. Ponto final ao debate informativo neste dia em que estivemos a falar da redução da mortalidade infantil, um desafio para todos. Estiveram presentes o Dr. César Freitas e a Dra. Margarida Correia, da Sociedade Angolana de Pediatria, e pelo Ministério da Educação, o Sr. Domingos Torres, ele que é diretor para a Ação Social Escolar. Não se fizeram presentes o representante do Ministério da Comunicação Social e também da Direção Nacional de Saúde Pública, que necessariamente traria outra participação e outros elementos a este debate. Como nota de rodapé, a taxa de mortalidade infantil total são 175,9 mortes por 1000 nascimentos. Homens, 187,86 mortes por 1000 nascimentos. Mulheres, 163,34 mortes por 1000 nascimentos, dados estatísticos de 2011. Sou Mário Santos, tive muito gosto em estar consigo durante este período. Ponto final ao debate informativo. Voltaremos a estar juntos numa próxima oportunidade. Debate informativo. Tantos debates, esses camaradas não vão ouvir mais, que mesmo o doutor já deixou de ser doutor, o engenheiro deixou de ser engenheiro, o militar, todos são ex-comerciantes. Aqui ninguém sabe. Realmente os vossos debates são construtivos, que nós seguimos todos os dias. Tanta formação para nada, tantos doutores estão no rock, tantos debates, já ouvimos todos os dias a Rádio Eclésia. Pelo amor de Deus, essa rádio é a única rádio. Tantos ministros, ninguém controla esses camaradas. Medicamentos são uma tristeza, os nossos lares são uma pobreza. O ensino que se faz pela rua. Debate informativo, das 10 às 12, aqui na Eclésia.